Me dê 10 minutos e quebre sua autossabotagem pela raiz. A guerra invisível que você nem percebe que está perdendo. A autossabotagem não começa no dia em que você desiste. Ela começa muito antes, nos pensamentos silenciosos que você aceita como verdade. É uma guerra invisível que acontece dentro da mente enquanto você tenta viver sua vida normalmente. Você acha que está cansado, mas não é cansaço. É resistência interna. Você acha que está sem oportunidades, mas não é falta de caminho. É bloqueio emocional. O que te prende não são as circunstâncias à sua volta, mas os argumentos que sua própria mente constrói para te impedir de avançar. Há pensamentos que parecem prudência, mas são medo. Há ideias que parecem lógica, mas são fuga. Há decisões que parecem proteção, mas são limites criados por traumas antigos. A autossabotagem é inteligente, convincente e estratégica. Ela conhece suas fraquezas, usa sua história contra você e aparece sempre no momento em que você está perto de crescer. Quando você olha para a própria vida e pensa, eu deveria estar mais longe, não é falta de capacidade. É o efeito silencioso dessa guerra mental. A autossabotagem faz você acreditar que ainda não está pronto, mesmo quando Deus já te preparou. Faz você imaginar catástrofes que nunca vão acontecer, apenas para te manter preso no lugar seguro da estagnação. Faz você sentir um peso emocional profundo quando tenta sair da zona confortável, como se ir além fosse perigoso. Ela não se manifesta como inimiga, mas como voz amiga dizendo para esperar, recuar, adiar. Só que cada adiamento custa um pedaço do seu futuro. Cada recuo alimenta o medo. Cada desistência reforça uma identidade pequena que não corresponde ao que Deus projetou para você. E talvez, sem perceber, você já tenha perdido batalhas importantes para essa força interna. Batalhas de coragem, de decisão, de ação, de constância. Mas hoje, por alguns minutos, você vai enxergar aquilo que sempre operou nas sombras. Porque a autossabotagem só continua quando você não a reconhece. Quando você identifica o inimigo, você tira dele o território. A partir deste momento, você vai entender por que sua mente cria barreiras tão convincentes, por que você trava em situações que deveria avançar e por que parece tão difícil romper ciclos que você prometeu quebrar. Esta é a parte onde a consciência desperta, a luz acende e o processo de transformação começa. E quando você enxergar o que está por trás dos seus travamentos, vai perceber que não era incapacidade, não era azar, não era destino. Era apenas uma estrutura emocional antiga te mantendo em um padrão que já não combina com você. A guerra invisível pode ser interrompida agora. E entender o mecanismo dessa guerra é o primeiro passo para vencê-la. O mecanismo oculto. Como sua mente cria armadilhas emocionais para te impedir de avançar. A autossabotagem não age na superfície. Ela trabalha em camadas profundas, onde pensamentos se tornam crenças e crenças se tornam limites. O mecanismo oculto funciona de forma tão sutil que você acredita que as decisões são suas, quando na verdade são apenas respostas condicionadas a antigas feridas emocionais. A mente tenta te proteger, mas como está ferida, protege da maneira errada. Ela cria atalhos mentais que parecem sensatos, mas que tiram você da rota sempre que um passo importante exige coragem. Cada vez que você diz, não é o momento, não estou preparado, vou esperar um pouco mais, sua mente não está buscando sabedoria, está buscando alívio imediato. Ela prefere conforto temporário a crescimento permanente. Esse mecanismo se ativa quando você está prestes a enfrentar algo que exige expansão. A mente interpreta expansão como ameaça, porque expansão pede mudança e mudança pede enfrentamento. O cérebro emocional reage antes da razão e dispara alarmes internos que fazem você sentir que está arriscando demais. Mas na maioria das vezes, o risco não é real.
É apenas memória. O corpo responde ao que já viveu, não ao que está vivendo agora. Feridas antigas se tornam filtros pela qual você interpreta desafios novos. E é assim que a autossabotagem cria armadilhas emocionais, não deixando você avançar, porque em algum momento do passado, avançar significou dor. Napoleon Hill dizia que a mente humana é capaz de se tornar sua maior aliada ou seu pior inimigo, dependendo de quem está governando seus pensamentos. Quando você vive no piloto automático, a mente governa você. Quando você desperta, você governa a mente. Esse mecanismo oculto funciona como uma fortaleza construída por anos de experiências mal interpretadas. Ele te impede de acreditar que pode, porque um dia alguém te convenceu de que não pode. Te impede de tentar, porque um dia tentar significou falhar. Te impede de crescer, porque crescer significou perder. Essas associações invisíveis moldam seus comportamentos mais do que qualquer dificuldade exterior. Há também um aspecto espiritual nesse processo. O inimigo sabe que não precisa destruir suas oportunidades se conseguir destruir sua coragem. Ele não precisa fechar portas, ele só precisa fazer você acreditar que não deve atravessá-las. Por isso, a autossabotagem sempre aparece no momento exato antes do avanço. Ela tenta interromper movimentos que mudariam seu destino. Ela tenta impedir você de viver o que Deus já preparou. E quando você começa a reconhecer essa dinâmica, percebe que a batalha nunca foi entre você e o mundo. Sempre foi entre você e sua própria percepção. O mecanismo oculto só funciona enquanto você não enxerga. Quando você vê, ele perde força. Quando você entende, ele perde domínio. E quando você decide romper, ele perde território. A partir daqui, você vai perceber que a raiz da autossabotagem não está no que você faz, mas no que você acredita sobre quem você é. A raiz da autossabotagem. A identidade ferida que define seus limites. A autossabotagem nunca nasce de um simples comportamento. Ela nasce de uma identidade fragmentada, construída a partir de experiências que marcaram você muito antes de perceber que tinham deixado cicatrizes. Cada pensamento que te impede de avançar carrega a memória de algo que te fez duvidar do seu valor, da sua capacidade ou do seu lugar no mundo. A mente não sabota porque quer te destruir. Ela sabota porque acredita que está te protegendo. A questão é que ela te protege daquilo que você já viveu e não daquilo que está vivendo agora. Ela reage ao passado, mesmo quando o presente está oferecendo novas possibilidades. Você não se sabota porque não consegue. Você se sabota porque acredita que não merece, não está pronto ou não é suficiente. E essa crença não nasceu ontem. Ela nasceu em algum momento em que você foi ferido, rejeitado, subestimado ou envergonhado. Uma palavra dita por alguém que você respeitava, um erro que te marcou, um abandono que te desmontou, uma crítica que ficou ecoando na memória. Cada uma dessas coisas se torna um tijolo na construção de uma identidade reduzida. Identidade reduzida cria limite reduzido. Limite reduzido cria vida reduzida. E é assim que alguém capaz vive como se fosse incapaz. Napoleon Hill dizia que ninguém avança além da imagem que constrói de si mesmo. Se a sua identidade foi moldada pelo medo, sua vida será moldada pela fuga. Se sua identidade foi moldada pela insegurança, suas oportunidades serão filtradas pela dúvida. Se sua identidade foi moldada pela dor, suas escolhas serão marcadas pela autodefesa. A raiz da autossabotagem é sempre identidade ferida. Não é incompetência, não é fraqueza, não é azar. É apenas uma narrativa antiga governando um futuro que não combina mais com quem você está se tornando. E a dimensão espiritual torna isso ainda mais profundo. O inimigo sabe que, se conseguir distorcer sua identidade,
consegue distorcer todo o resto. Ele tenta fazer você acreditar em uma versão pequena de si mesmo para impedir que viva a grandeza que Deus colocou em você. Uma identidade ferida te convence de que não deve tentar. Te convence de que não pertence. Te convence de que o que é grande não é para você. Mas quando Deus te olha, Ele vê potencial, propósito e capacidade que você ainda nem viu. A autossabotagem acontece porque você acredita em uma narrativa que não foi Deus quem escreveu. Só que aqui está o ponto. Identidades não são definitivas. Elas podem ser renovadas. Elas podem ser reconstruídas. A mente que um dia foi moldada pela dor pode ser restaurada pela verdade. A pessoa que um dia se viu pequena pode aprender a se enxergar como Deus a vê. E quando a identidade muda, tudo muda. As decisões mudam, as oportunidades mudam, a interpretação da vida muda, os resultados mudam. A raiz da autossabotagem não é quem você é, mas quem você acredita ser. E quando você cura a identidade, a autossabotagem perde o direito de existir. O ciclo da paralisação. Como pequenas desistências criam derrotas gigantes. A autossabotagem raramente começa com uma grande decisão errada. Ela começa em pequenos movimentos quase imperceptíveis. Uma tarefa adiada, uma conversa evitada, uma oportunidade ignorada, uma ideia que você sabe que deveria colocar em prática, mas decide deixar para depois. Esses pequenos desvios parecem inofensivos no momento, mas cada um deles alimenta um ciclo poderoso. O ciclo da paralisação. Um ciclo que transforma desistências discretas em derrotas enormes ao longo do tempo. A mente aprende rápido. Quando você desiste uma vez, ela registra que desistir é uma solução possível. Quando desiste 2 vezes, ela começa a usar isso como padrão. Quando desiste repetidamente, sua mente cria um reflexo automático. Ao menor sinal de desafio, ela busca a saída mais confortável. E o que era uma exceção se torna hábito. Você não percebe quando isso acontece, porque o ciclo é silencioso. Ele se forma nas sombras do seu cotidiano. Mas um dia, você olha para trás e percebe que perdeu meses, talvez anos, preso a decisões que sempre te mantiveram no mesmo lugar. Napoleão Hill dizia que o sucesso é a soma de pequenos esforços e o fracasso é a soma de pequenas rendições. A autossabotagem nunca vem com um aviso. Ela se infiltra no detalhe. Ela se fortalece no atraso. Ela cresce no não agora. E cada vez que você adia aquilo que sabe que precisa fazer, sua mente aprende que adiar é mais seguro do que avançar. Quanto mais esse ciclo se repete, menos força você sente. Porque paralisar não apenas impede o movimento, mas rouba sua confiança. Cada desistência envia uma mensagem emocional para dentro de você. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não tenho força para ir até o fim. E há um componente espiritual profundo nessa dinâmica. O inimigo não precisa criar grandes tragédias para te impedir de crescer. Ele só precisa te convencer a não fazer nada. Ele usa cansaço que não é físico, medo que não tem forma e insegurança que não faz sentido. Ele coloca peso em passos simples, exagera dificuldades pequenas e faz você enxergar obstáculos como muralhas intransponíveis. E quando você cede a isso, não percebe que está alimentando exatamente aquilo que te impede de viver o que Deus escreveu para você. O ciclo da paralisação se torna tão forte que mesmo quando você quer mudar, sente como se estivesse tentando correr com correntes nos pés. Não é falta de força, é repetição. O que parece preguiça, na verdade, é condicionamento. O que parece desânimo é apenas hábito emocional. Mas assim como o ciclo se forma, ele também pode ser quebrado. Quando você toma consciência dele, você recupera o controle. Porque paralisação não é destino, é padrão.
Padrões podem ser reescritos, e quando você reescreve esse padrão, todo o resto começa a se mover junto. A chave é entender isso. Pequenas desistências criam grandes derrotas, mas pequenos passos criam grandes vitórias. A partir daqui, você vai enxergar que muitas das suas decisões não nasceram de quem você é, mas do ambiente interno que você permitiu crescer. E esse ambiente pode ser transformado agora. A voz que não é sua. Como pensamentos repetidos se tornam mentiras estruturadas. Grande parte da autossabotagem não nasce de decisões conscientes, mas de vozes internas que você acreditou por tanto tempo que passaram a soar como sua própria identidade. Só que muitas delas não são suas. São ecos, fragmentos, restos de palavras que alguém plantou em você quando sua mente ainda não tinha filtros. São impressões criadas por experiências que te feriram, por comparações que te diminuíram, por críticas que pegaram você desprevenido e ficaram ecoando dentro da memória. Essas vozes sobrevivem porque são repetidas. Repetição transforma sugestão em convicção. E quando você acredita profundamente em algo, seu comportamento passa a obedecer essa crença, mesmo que ela seja falsa. É assim que pensamentos que não nasceram em você se tornam mentiras estruturadas dentro da mente. Você passa a tomar decisões baseadas em uma narrativa que nunca te pertenceu. E quanto mais você alimenta essa narrativa com medo, dúvida e fuga, mais real ela parece, mesmo sendo apenas uma impressão emocional e não uma verdade espiritual. Napoleon Hill alertava que a mente aceita com facilidade aquilo que é repetido com intensidade emocional, mesmo quando não faz sentido. Por isso, uma crítica que você ouviu na infância pode moldar seus limites até hoje. Uma rejeição que você viveu no passado pode influenciar seu comportamento presente. Uma comparação injusta pode te fazer perseguir padrões que nunca foram seus. Essas vozes dizem que você não é capaz, que vai falhar, que vai decepcionar, que não pertence, que não é suficiente. E como você nunca as confrontou, elas ganharam autoridade sobre decisões importantes da sua vida. Mas existe algo ainda mais profundo. O inimigo usa essas vozes como sementes para roubar sua força interior. Ele quer que você acredite que é pequeno, porque sabe que, se você descobrir sua verdadeira identidade, ele perde o controle. Ele se aproveita de memórias emocionais para criar narrativas espirituais falsas. E se você não percebe isso, acaba construindo sua vida sobre uma base que nunca veio de Deus. A ansiedade se alimenta dessas vozes. A insegurança nasce delas. A paralisia se apoia nelas. A autossabotagem floresce quando você acredita naquilo que nunca deveria ter acreditado. Só que existe uma verdade libertadora. Quando você identifica uma mentira, ela perde força. Quando você expõe a origem do pensamento, ele perde autoridade. Quando você percebe que a voz não é sua, você começa a recuperar sua própria voz. A autossabotagem se alimenta de confusão. Mas a clareza destrói confusão. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você está enxergando que muitas das narrativas internas que definiram suas decisões nunca foram suas. Foram impostas, internalizadas e repetidas. Agora, elas podem ser desmontadas. O próximo passo é aprender a substituir essas vozes. Porque você não vence a mentira apenas silenciando-a. Você vence a mentira com verdade, e quando a verdade entra, a mentira não consegue permanecer. O contra-ataque da mente, substituindo narrativas destrutivas por convicções que liberam ação. A mente não muda apenas quando você elimina pensamentos ruins. Ela muda quando você instala novos fundamentos. A autossabotagem prospera em lacunas, em territórios vazios onde nenhuma convicção sólida foi construída. Quando o interior está desprotegido,
Qualquer pensamento ganha força. Por isso, não basta expor a mentira, é preciso substituí-la. E a substituição acontece quando você coloca a verdade onde antes havia dúvida, propósito onde antes havia medo e identidade onde antes havia vergonha. A mente só se torna forte quando aprende a obedecer convicções e não emoções. Napoleon Hill afirmava que toda transformação começa com um novo domínio interno. E domínio interno não nasce de motivação, nasce de convicção. Motivação muda com o humor. Convicção permanece mesmo quando tudo ao redor desaba. A autossabotagem se alimenta de pensamentos instáveis, mas perde força quando encontra uma mente que sabe quem é, sabe o que quer e sabe para onde está indo. É por isso que algumas pessoas avançam mesmo diante de medo, e outras desistem diante de desconforto. O que muda não é a emoção, é a estrutura interna que interpreta a emoção. A fé tem um papel essencial nesse processo. A Bíblia descreve a renovação da mente como ferramenta de transformação real. Não é algo instantâneo, mas progressivo. Você troca narrativas fracas por verdades fortes. Você substitui "eu não consigo" por "posso todas as coisas naquele que me fortalece". Troca "eu sou insuficiente" por "sou obra-prima de Deus". Troca "vai dar errado" por "todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus". Essas declarações não são frases de efeito, são âncoras espirituais. Elas reorganizam o sistema emocional. Elas devolvem equilíbrio ao coração. Elas reeducam a mente. Quando você começa a fazer essa troca de forma consciente, algo poderoso acontece. Sua mente cria resistência. Resistência ao medo, resistência à dúvida, resistência à paralisia. A autossabotagem perde território porque ela depende de fragilidade emocional para operar. E quando você constrói convicções, você desfaz essa fragilidade. Suas decisões se tornam firmes, seu foco se torna mais nítido, seu comportamento se torna mais alinhado ao propósito. Você deixa de reagir e passa a responder. Deixa de fugir e passa a caminhar. Deixa de sobreviver e passa a avançar. A verdade é que sua vida sempre seguiu a voz mais forte dentro de você. Até agora, essa voz pode ter sido medo, insegurança ou memória emocional. Mas agora, você tem consciência para elevar outra voz, a voz da verdade, a voz da fé, a voz do propósito. E quando essa voz se torna dominante, toda a autossabotagem perde relevância. A mente que antes te prendia se torna a mesma mente que te empurra. O interior que antes te limitava se torna o interior que te fortalece. Este é o contra-ataque. A partir daqui, você não é mais refém da história que te contaram. Você se torna autor da história que Deus escreveu para você. E quando você assume esse papel, nada pode parar o avanço que começa dentro de você antes de aparecer fora. O poder do micromovimento. A técnica espiritual e psicológica que quebra o bloqueio interno em segundos. A autossabotagem vence quando você acredita que precisa dar passos enormes para mudar de vida. Ela te convence de que só vale a pena começar quando houver tempo suficiente, força suficiente, clareza suficiente. E enquanto você espera ter tudo, você não faz nada. O bloqueio cresce, o medo aumenta, a paralisia se torna confortável. Mas existe uma chave que desmonta esse sistema com precisão: o micromovimento. Um passo tão pequeno que a mente sabotadora não consegue ativar seus alarmes, mas tão intencional que muda completamente a rota do seu dia e, a longo prazo, da sua história. O micromovimento funciona porque bypassa o mecanismo do medo. Grandes ações ativam resistência emocional. Pequenas ações passam despercebidas pela mente sabotadora. Quando você faz algo simples, específico e imediato, você interrompe o ciclo da inércia e envia um novo comando ao cérebro: eu estou em movimento.
E esse movimento, mesmo pequeno, quebra a lógica da paralisia. Ele cria impulso, ele gera tração, ele resgata confiança. A mente aprende pelo que você faz, não pelo que você promete. Cada micromovimento é uma prova silenciosa de que você é capaz. Napoleon Hill dizia que ação é a ponte entre desejo e realização. Mas a ação não precisa ser grandiosa, precisa ser contínua. É por isso que tantas pessoas com sonhos grandes permanecem paralisadas, porque acreditam que precisam começar grande. A verdade é que o grande nasce do pequeno, sempre. Uma conversa enviada, um e-mail escrito, um capítulo lido, uma caminhada curta, um minuto de planejamento, uma decisão simples, um ajuste mínimo. O tamanho do passo não importa. O que importa é que você começou a caminhar, porque o movimento cria clareza e a clareza destrói medo. Existe uma dimensão espiritual essencial nesse princípio. Deus sempre começou milagres com sementes pequenas. Um cajado na mão de Moisés, 5 pães nas mãos de um menino, uma pedrinha na mão de Davi, uma oração curta no coração de Ana, micromovimentos espirituais que abriram portas gigantescas. Deus honra o movimento, não a perfeição. Quando você dá um passo, mesmo pequeno, você sinaliza que está pronto para alinhar sua vontade àquilo que Ele já preparou para você. O céu responde quando há movimento. A fé se manifesta quando há ação. O micromovimento também cura a identidade. Toda vez que você faz algo que a mente sabotadora disse que você não faria, você quebra um pedaço da narrativa antiga que te mantinha preso. Você redefine quem você é, você recria sua história, você substitui padrões de fuga por padrões de avanço. E a soma desses micromovimentos cria uma transformação tão profunda que, com o passar do tempo, você olha para trás e percebe que saiu completamente do lugar onde estava. O bloqueio interno não é vencido pelo tamanho da ação, mas pela decisão de agir. A mente só precisa de um sinal para mudar de rota, uma escolha simples, um movimento consciente, uma decisão que você pode tomar agora. E quando você toma esse primeiro passo, o resto começa a se alinhar. Porque a vida responde ao movimento, não à intenção. O renascimento de uma mente inquebrável. Chega um momento na vida em que você percebe que não era o mundo que te bloqueava, era você lutando contra você mesmo. Não era falta de oportunidade, era falta de permissão interior. Não era incapacidade, era narrativa. Não era destino, era repetição. E quando essa consciência chega, tudo muda. Porque a autossabotagem perde seu maior poder exatamente no instante em que você a enxerga. A sombra só é ameaçadora enquanto você acredita que ela é maior que você. A partir do momento em que a luz entra, a sombra desaparece. E é isso que está acontecendo dentro de você agora. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Antes, você reagia ao medo sem perceber. Agora você o identifica. Antes, você acreditava na voz da dúvida como se fosse verdade. Agora, você reconhece que muitas dessas vozes nunca foram suas. Antes, você se via pequeno demais para avançar. Agora, entende que sua identidade não é definida pela dor que viveu, mas pela verdade que carrega. Autossabotagem não resiste a alguém que acordou para a própria história. Não resiste a alguém que decidiu tomar posse do próprio destino. Não resiste a alguém que escolheu parar de se esconder atrás de desculpas emocionais para finalmente assumir quem Deus disse que essa pessoa é. Napoleon Hill dizia que a mente governada pelo medo serve, mas a mente governada pela fé lidera. Hoje você deixa de servir aos medos que controlavam suas decisões. Você deixa de obedecer às mentiras que moldavam sua visão. Você deixa de repetir padrões que te aprisionavam. Porque agora existe clareza onde antes havia confusão.
Existe propósito onde antes havia fuga. Existe direção onde antes havia paralisia. E a partir do momento em que sua mente volta ao controle, o controle certo, o controle alinhado à verdade e não à ferida, uma nova vida começa a se formar. Existe também algo profundamente espiritual acontecendo aqui. Quando você rompe com a autossabotagem, você rompe com ciclos que o inimigo tentou usar para roubar sua força, sua visão e seu avanço. Você rompe com a ideia de que não pode. Você rompe com a crença de que está sozinho. Você rompe com a narrativa que limitava o que Deus queria fazer em você e através de você. O céu sempre esteve aberto. O que estava fechado era sua disposição de atravessar a porta. Agora não está mais. Agora você vê. Agora você entende. Agora você respira diferente. O renascimento de uma mente inquebrável começa exatamente aqui. Não quando tudo estiver perfeito, mas quando você decide que não vai mais permitir que pensamentos antigos destruam futuros que Deus te entregou. Não quando a vida estiver leve, mas quando você estiver firme. Não quando o medo desaparecer, mas quando você parar de obedecê-lo. Essa é a verdadeira força. Não ausência de medo, mas presença de propósito. Não ausência de dúvida, mas presença de fé. Não ausência de batalha, mas consciência de que a vitória começa dentro. Você tem agora as ferramentas para quebrar pela raiz tudo aquilo que paralisou seu crescimento por anos. E a escolha é simples, direta e urgente. Continuar preso à história antiga ou começar a construir a história nova. O futuro responde à atitude que você tomar hoje. Antes de terminar, deixo uma frase que resume tudo. A autossabotagem tenta impedir o que Deus determinou, mas não tem poder sobre alguém que decidiu viver a própria verdade. Agora é com você.